Aquilo que não oferece resistência supera até as substâncias mais duras. O que se move sem encontrar obstáculos penetra onde não há espaço. Poucos no mundo conseguem compreender o ensinamento sem palavras ou entender o valor da não-ação. Lao Tzu, embora não haja prova definitiva de sua existência, provavelmente viveu por volta do século V ou VI, antes de Cristo, tornando-o contemporâneo de Confúcio. Ainda assim, o filósofo chinês Lao Tzu escreveu ao mundo uma obra-prima conhecida como Tao Te Ching, o principal livro do taoísmo. Um conceito fundamental que surgiu da filosofia taoísta foi o Wu Wei, que pode ser traduzido como não-ação, ação sem esforço, ou, paradoxalmente, ação sem ação. Na prática, podemos descrever o Wu Wei como um estado de fluxo, frequentemente comparado à zona experimentada por atletas. Quando os atletas estão na zona, eles agem sem esforço, fluindo pelo tempo e espaço sem dificuldade. Não há extremos, preocupações ou pensamentos excessivos. Tudo flui naturalmente. Como uma introdução à bela tradição do taoísmo, gostaria de apresentar a filosofia do fluxo. O Tao Te Ching é uma obra misteriosa, cuja data de escrita e a própria existência de seu autor são temas debatidos. No entanto, uma coisa é certa: a profundidade de seu trabalho deixou uma marca duradoura na humanidade até os dias de hoje. Vale ressaltar que o Tao Te Ching é a obra mais traduzida na literatura mundial após a Bíblia. A essência da filosofia taoísta consiste em viver em harmonia com o Tao, também conhecido como o caminho. Então, o que é o Tao? Essa é uma pergunta que não podemos responder e é inútil tentar fazê-lo. Nossa compreensão do Tao está limitada pelas fronteiras de nossa percepção. O que o Tao realmente é, como se manifesta, qual a sua textura, aroma ou som, permanece um enigma. Além disso, de acordo com Lao Tzu, o Tao do qual falamos não é o Tao verdadeiro. Portanto, a famosa abertura do Tao Te Ching é formulada da seguinte maneira: o Tao que pode ser descrito não é o Tao eterno. O nome que pode ser falado não é o nome eterno. Mas que conhecimento está disponível sobre o Tao? Bem, os filósofos taoístas sempre enfatizam que o verdadeiro Tao é uma força abrangente que transcende nossa compreensão e não pode ser apreendido por nossos sentidos. E mesmo que nunca possamos compreender plenamente o verdadeiro Tao, o objetivo é viver em harmonia com ele, o que se assemelha surpreendentemente à abordagem estoica em relação à natureza. Então, como podemos viver em harmonia com o caminho? A literatura taoísta não oferece um método prático para alcançar isso. No entanto, podemos encontrar muitas pistas que indicam como alcançar a tranquilidade da mente, restringindo os sentidos, mantendo a humildade e cessando o esforço, de modo a nos sintonizarmos com o funcionamento do universo. A tranquilidade da mente não implica necessariamente que devamos nos sentar em algum lugar com os olhos fechados. Os taoístas observam que a tranquilidade da mente pode coexistir com a ação, e quando estamos plenamente presentes atualmente, nossas ações fluem sem esforço, sem atrito e com um foco aguçado. É quase como se fosse uma sensação estática. O jogador de basquete aposentado Bill Russell descreveu em sua biografia: era quase como se estivéssemos jogando em câmera lenta. Durante esses momentos, eu quase podia sentir como seria a próxima jogada e onde o próximo arremesso seria feito. O trabalho do taoísta Zhuangzi inclui uma história sobre um cozinheiro chamado Ting, que realiza seu trabalho em um estado de fluxo. Isso chamou a atenção do Lord Wenhui, que ficou impressionado com a destreza de Ting ao cortar carne. Quando ele elogiou a habilidade do cozinheiro, Ting abaixou a faca e respondeu: "O que me interessa é o caminho que vai além da habilidade. Quando comecei a cortar carne, tudo o que eu conseguia ver era a própria carne. Após 3 anos, eu já não via mais a carne como um todo. Agora faço isso com o espírito, não com os olhos. Percepção e compreensão cessam, e o espírito se move livremente. Sigo a ordem natural, acerto os grandes espaços, guio minha faca pelas aberturas maiores e sigo as coisas como elas são. Dessa forma, nunca toquei nos menores ligamentos ou tendões, muito menos em uma articulação principal." Uma parte essencial dessa narrativa diz respeito à condição da faca utilizada pelo cozinheiro.
Ele afirmava que bons cozinheiros trocam de faca a cada ano, ao cortarem com destreza, enquanto cozinheiros medíocres trocam de faca mensalmente, uma vez que a destroem. O cozinheiro Ting, no entanto, empregava a mesma faca por 19 anos, devido à sua habilidade e sutileza no uso. Essa história está conectada a outro ensinamento fundamental do taoísmo, os quais são o poder da suavidade. Quando nos esforçamos e forçamos, podemos acreditar que estamos conseguindo o trabalho, mas ao mesmo tempo desperdiçamos muito mais energia do que o necessário e arriscamos sofrer danos colaterais. Por outro lado, alguém em estado de fluxo aborda a tarefa com inteligência, sabendo quando agir e quando não agir, encontrando o equilíbrio entre ação e não ação. É uma questão de não ser excessivamente quente nem excessivamente frio. É trilhar o caminho dourado entre a ansiedade e o tédio. A ideia da não ação contrapõe-se ao ideal ocidental de esforçar-se e trabalhar cada vez mais para alcançar resultados. Somos incentivados a ser ambiciosos, assumir o controle e nos esforçar ao máximo. Entretanto, muitas pessoas sofrem de depressão, ansiedade e distúrbios do sono como resultado. Será que estamos nos esgotando? Por vezes, subestimamos a passividade e frequentemente a confundimos com preguiça. No entanto, são conceitos distintos. Quando observamos a natureza, percebemos que não fazer nada faz muito mais sentido do que normalmente pensamos. Os resultados não estão diretamente ligados à quantidade de energia que investimos. Os resultados são a consequência de uma série de ações. O aspecto curioso disso é que muitas dessas ações ocorrem naturalmente, e uma tarefa frequentemente requer menos intervenção humana do que imaginamos para se direcionar corretamente. Não é essa a forma como muitos problemas se resolvem? O taoísmo faz uma analogia da vida com um rio. O rio já segue seu curso ou diversos cursos, e uma vez que nos encontramos nesse rio, podemos nadar contra a corrente, segurar em um galho ou simplesmente deixar a corrente nos levar. Na maior parte de nossas vidas, lutamos contra a corrente e raramente percebemos. Nossa mente nos leva a acreditar que podemos e devemos controlar o ambiente para sobreviver, o que é um ponto de vista egocêntrico, pois a grande maioria dos processos dentro e fora de nós não está sob nosso controle. Consideremos que não temos controle sobre os processos internos do nosso corpo, como digestão, circulação sanguínea ou cicatrização de feridas. Não controlamos outras pessoas, nem o futuro. Não escolhemos por quem nos apaixonamos ou por quem nos sentimos atraídos. Tudo o que está além de nossas capacidades simplesmente segue em uma direção, às vezes direcionado pela inteligência, mas principalmente em um curso natural. Quando seguimos o fluxo da corrente, nos alinhamos com esse curso natural. Este é o caminho de menor resistência, proporcionando à natureza a oportunidade de se revelar sem que resistamos a ela. Assim, a jornada de um taoísta envolve mais a navegação pelo rio do que a tentativa de controlá-lo, pois às vezes isso simplesmente não funciona. Outro aspecto do rio que simboliza o taoísmo é a própria água. As características da água são suavidade e humildade, representando essencialmente a virtude taoísta. Aqui está uma citação do Tao Te Ching. O bem supremo é como a água, que beneficia a todos os seres sem tentar competir com eles. Ela se acumula em lugares indesejados. Assim é o Tao. A água pode ser suave, mas supera a dureza, como podemos observar na erosão de uma pedra. A água não busca apenas os lugares mais baixos. Ela não tem um propósito, um objetivo ou um desejo específico. Além disso, ela nutre tudo por onde passa. É uma força de vida notável que realiza o trabalho divino sem qualquer ambição. A água é a substância mais suave e maleável, mas nada é mais eficaz do que ela para superar o que é duro e inflexível, pois nada pode competir com sua habilidade. Se você já experimentou um estado de fluidez, há algo que desaparece e só retorna quando a mente pensante retoma o controle. Isso é o foco nos resultados em vez da tarefa imediata. Isso me lembra do conceito estoico de amor fati, que sugere aceitar o resultado, seja qual for, e em vez de se preocupar com o futuro, concentrar-se no presente. Não importa se você está profundamente envolvido em um esporte, escrita, jogo ou dança. Quando está em um estado de fluxo, esquece os resultados, a pressão, as ansiedades sobre o futuro e os erros do passado.
É apenas você e a tarefa à sua frente. Você está completamente presente. E a única maneira de alcançar isso é se libertar. Libertar-se significa parar de nadar contra a corrente e soltar os galhos. Significa liberar-se do passado, do futuro e focar inteiramente no agora, vivendo-o sem hesitação. Agradecemos por terem assistido até o final do vídeo. Convido você a compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal. Faremos o máximo para oferecer vídeos que possam agregar valor à sua vida. Esperamos revê-lo em breve. Até a próxima.